dias, muchachos. Bom dia, gente. Que tristeza hoje. Hoje é dia 6 de janeiro. O dia onde que a metade dos trabalhadores voltaram a trabalhar. E, infelizmente, eu faço parte dessa população. Hoje eu estou voltando a trabalhar, estou voltando. Além de voltar a trabalhar, estou voltando à minha rotina, né? Porque eu fiquei praticamente uns 15 dias em casa. Na verdade, eu fiquei 15 dias de férias. E eu desandei, eu aproveitei as férias. Vocês viram nos últimos vlogs, né? Que eu não estava aqui, eu tava na chácara. Voltei pra cá. Voltei pra cá na quinta-feira, dia 2. Voltei, fiz as coisas aqui em casa, porque não tinha roupa pra lavar. Um monte de coisa pra organizar. Fiquei aproveitando as férias, os últimos dias em casa. E hoje estou aqui, voltando para a minha vida, voltando para minha vida social, que agora eu lembrei que eu tenho vida, lembrei que eu tenho uns amigos, eu lembrei que eu tenho tudo. Hoje marca a minha volta para a minha vida. Tô aqui tomando meu cafezinho, tá? Meu pãozinho com meu chocolate que eu comprei no Natal e até hoje tá aqui. Estou aqui tomando meu cafezinho, que hoje volta o trabalho. Hoje eu acho que volta o trabalho, mas não volta daquele jeito, sabe? Tipo, ai meu Deus, tem que fazer isso. Porque hoje é a volta de todo mundo da empresa, então acho que não vai ter tanta demanda, até o pessoal ler os e-mails, tudo mais, voltar, sabe? Porque primeiro dia dá aquela preguiça, né, de voltar à realidade. Então acho que vai ser um dia só pra ir mesmo e tudo mais, bater o ponto. Mas fora isso, eu acho que vai ser de boa. Mas agora eu estou aqui tomando meu café. Daqui a pouco eu vou trabalhar já. Eu vou filmar pra vocês. Não só hoje, mas como eu quero filmar outros dias. Porque eu quero, como eu disse nos últimos vlogs, eu quero que esses vlogs sejam mais interessantes e mais cheios de conteúdos. Então hoje eu vou gravar também pra vocês. Eu quero gravar pra vocês eu indo pro estágio hoje. E também eu queria falar com vocês quando eu voltar, tá? Então continua assistindo o vídeo pra gente conversar disso mais tarde. Gente, boa noite, né? Estou em casa agora. Já tomei o banho, estou com meu pijaminha. Agora estou aqui em casa. Falar pra vocês. Nossa, hoje foi só foi só pra bater ponto. Eu tava com muito sono, muita dor de cabeça. O dia tava muito quente também. Então, tipo assim, hoje foi um dia pra testar a nossa saúde. Tô sentindo que talvez eu vou ficar doente, porque tá São Paulo, verão. Verão em São Paulo é uma loucura. Porque começa o dia lá na quentura e chega de noite frio e chuva. Então, eu tô sentindo que eu tô ficando ruim, toda hora eu tô tossindo. E na empresa tem um ar-condicionado que fica nas minhas costas, que acaba comigo, gente. Mas enfim, eu fui trabalhar hoje, e aí tava todo mundo cansado, parece que ninguém ficou 15 dias em casa. Porque eu acho que trabalhar depois de ficar um bom tempo descansando é muito difícil. Porque seu corpo já acostumou com uma rotina, já acostumou com o sossego. Então, nossa, é muito foda voltar. E eu acho, e é muito triste também você parar pra pensar que a gente tem poucos dias do ano que a gente pode viver esse momento de lazer, esse momento de você parar e curtir a família, e curtir sua vida, aproveitar. Porque a gente só aproveita o final do ano, né? Só o final do ano, feriado prolongado, que a gente tem essa oportunidade de aproveitar. Seria muito bom se a gente vivesse num país
onde que todo mundo tivesse lazer à vontade, né? Pudesse ter essa liberdade e esse aconchego de aproveitar toda semana, todo mês, assim, sabe? Não 15 dias, mas, sei lá, ficar 3 dias em casa, sabe? Sexta, sábado, domingo, alguma coisa assim, sabe? Nossa, seria tão bom, porque eu acho que a gente conseguiria aproveitar mais. Eu fiquei pensando muito nisso porque a gente ficou 15 dias em casa, o pessoal lá da empresa, e a gente, sabe, parece que foi uma loucura, assim, porque a gente correu pra fazer tudo, aproveitar, tudo mais. E agora que a gente tem que voltar, todo mundo tá voltando triste, porque sabe que vai ter que esperar um ano pra conseguir aproveitar isso de novo, ou vai ter que pegar as férias, né? As férias que tem, né? Normalmente. Mas enfim, estou aqui em casa. Eu ainda não voltei na faculdade. Vamos falar sobre a faculdade. Eu não curto muito falar da faculdade aqui, porque eu não tenho muito o que falar da faculdade, além de falar um pouco mal. Mas vocês adoram quando eu faço conteúdo sobre faculdade. Sobre a faculdade, passei de semestre, não peguei DP, tá? Tirei notas boas, tirei 9,5, 8,8, 8,5 e 10. Sim, gente, tirei um 10 em tipografia. Fora isso, agora eu tô esperando o início do terceiro semestre. Eu só tenho mais 2 semestres, que é o terceiro e o quarto, e depois estou livre da faculdade. Então só tenho esse ano de faculdade. Então eu tenho que fazer todo tipo de conteúdo pra render essa faculdade aqui nesse canal. Eu já me matriculei, inclusive hoje eu paguei a matrícula, a rematrícula. Então em fevereiro a gente começa as faculdades. Então, até lá eu estou de folga de faculdades. Mas eu comecei a fazer um curso. Eu falei pra vocês que eu comecei a fazer 2 graduações. Eu comecei a fazer um curso de motion design. E eu estou fazendo, eu já fiz hoje, tá? Mas eu não fiz aqui em casa, eu fiz da empresa. Porque hoje a empresa tava parada. Aí eu perguntei se podia fazer, eles falaram que podia. Então eu aproveitei meu tempo livre pra ficar estudando lá. Eu tô fazendo aula de animação agora. Então logo logo eu serei um designer que sabe fazer animações. E agora eu vou tirar meu tempinho aqui, porque ano passado, eu tinha colocado uma meta de estudar inglês e estudar francês. E eu fiz isso? Gente, eu não fiz. Eu comecei o ano estudando inglês, mas do meio eu abandonei. Nunca mais estudei inglês. Aí eu voltei a estudar no final do mês, no final do ano. Só que entrou a temporada de provas, eu não consegui estudar mais. Aí eu falei que agora eu vou voltar, vou fazer. E eu vou aprender inglês, tá? Eu vou fazer isso, vou procurar aulinhas de inglês. E eu vou começar também, eu acho que editar um vlog que eu gravei no Natal. Até agora eu não editei. É isso. Pretendo gravar mais pra vocês, mas não amanhã. Acho que eu vou gravar mais no final de semana. Porque eu e meu namorado, a gente vai fazer umas mudancinhas aqui em casa. A gente vai finalmente tirar todos esses livros e livros que tem aqui no canto dessa sala. A gente comprou um estante, a gente vai montar. E eu quero mostrar pra vocês. Eu queria falar pra vocês, gente, se vocês estão vendo aquilo ali, é o meu disco do Evermore, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Você lembra que eu tinha o Folklore, né? Agora eu ganhei a querida Sister. Evermore, gente, é o disco mais bonito da face da Terra, gente, olha. Mas enfim, mudei de assunto rapidão. Mas enfim, aí eu tava querendo... Mas enfim, aí quando mais novidades estiver por aqui, eu mostro pra vocês, tá? Infelizmente, minha rotina... Eu queria filmar mais pra vocês, mas só que minha rotina é sempre a mesma coisa. E agora que eu voltei pro estágio, voltou a mesma coisa, assim, sabe? Então não tenho muito o que fazer. Então eu vou tentar fazer as coisas aqui pra vocês. E conforme for acontecendo. Então continuem no vídeo que logo logo eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, já estamos na sexta-feira, passou já uma semana. Ou semaninha que demorou passagem, nossa, parecia que não passava, a gente tava agoniado, não chegava sexta-feira logo. Mas finalmente chegou, já fui pro estágio, a semana no estágio foi bem tranquila e ao mesmo tempo tranquila. Tem algumas coisas pra fazer, é começo de mês, começo de ano, então tipo assim, não tinha muita demanda, não tem muita coisa. Agora essa outra semana que vão vir, pode ter certeza que vai ser, olha... bem corridas. Eu tô aqui hoje na sexta-feira. Hoje não vou fazer nada. Acabei de chegar em casa. Limpei as coisas, lavei louça, né? Arrumei a casa, porque temos algumas novidades na casa. Eu ia mostrar hoje pra vocês, mas acho que eu vou deixar pra amanhã pra mostrar pra vocês, tá? Que amanhã vai estar um solzão. Aí eu mostro pra vocês
no sol, porque tá ficando escuro já, tá ficando de noite. Mas eu queria falar pra vocês, como de costume, eu sempre venho aqui pra falar pra vocês sobre os livros que eu estou lendo. E eu quero falar pra vocês do livro que eu estou lendo nesse mês de janeiro. Pra quem viu o vídeo das férias, né, que eu tava lá na chácara e tudo mais, viu que eu estava lendo esse livro. Ainda não mudou, eu estou lendo o mesmo livro, porque eu não gostei tanto desse livro. Porque eu não consegui terminar esse livro ainda. Eu juro pra vocês que eu tô lendo todos os dias, mas parece que as páginas não acabam, tá? O livro que eu estou lendo dessa vez é esse, chamado Maisie Dobbs, tá? Eu fiquei confusa a primeira vez com o nome do livro, se era Jacqueline Whisper ou era Maisie Dobbs, tá? Só quando eu comecei a ler o livro que eu entendi qual era o nome dele. Eu estou lendo esse livro aqui, olha, eu ganhei de aniversário de 2024, quando eu fiz 23 anos. Eu ganhei esse livro de aniversário de uma amiga. Ela foi assim que viu que tava sendo vendido lá, muita gente comprando, e ela comprou pra mim, pra ver se eu gostava, tá? Isso é uma saga, eu não sei quantos livros tem, mas eu sei que esse é o livro 1 da série 1. Então deve ter vários livros mais dessa mesma personagem. E eu vou falar pra vocês sobre essa história e se eu estou gostando ou não. Gente, eu queria muito falar pra vocês que eu estou gostando desse livro, mas só que está difícil. Eu comecei a ler esse livro, eu gostei muito do começo dele, porque qual é a história dele? Ele conta a história da Maisie, que ela é uma detetive. Antes ela é uma enfermeira que trabalhava na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ela era enfermeira, né, da Primeira Guerra Mundial. E quando ela sai do exército e tudo mais, vira uma detetive. E a história dela, o começo do livro é isso, mostrando essa nova vida dela. Ela abrindo o escritório dela de detetive, ela fazendo investigação, até que ela começa a investigar uma mulher e ela tem um passado meio parecido com o dela. Qual é o passado parecido com o dela? É que a Maisie, ela, como eu disse, ela viveu durante a Primeira Guerra Mundial e ela era enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial. Então, um cara, ele é casado com uma mulher e ele pede pra Maisie investigar o porquê a esposa dele sempre sai no mesmo horário, some sempre no mesmo horário. E ela vai investigar e quando ela descobre que a mulher, ela tem um passado parecido com a dela. Que a mulher era namorada de um ex-militar, uma pessoa que participou da Segunda Guerra Mundial, que acabou sobrevivendo. Enfim, a Maisie, ela fica muito impactada com essa história dessa mulher, porque ela tinha um envolvimento com um cara que participou da Primeira Guerra Mundial, que ele acabou deixando ela, tudo mais, e ela acaba se pegando essa história pra ela, sabe? Ela se identifica muito com essa história e ela vai mais a fundo, até que o livro, ele é dividido em duas partes. Porque o livro é dividido em duas etapas: presente e passado. Então, enquanto tá mostrando no começo do livro, começa a contar a história dela durante os tempos atuais da época, né? Abrindo o escritório e tudo mais. O meio do livro, ele separa pro passado dela, contando como que a Maisie, por que a Maisie se identifica com ela. Vai contando a história dela, que ela era uma menina pobre, que isso aqui, blá, blá, que ela vai pro exército, que ela... Gente, que chato. Pra mim, essa parte do livro me estressou, eu não gostei, eu achei muito cansativo, eu achei muito entediante. Tinha hora que ficava bom, mas depois ficava ruim de novo. Aí, tipo assim, um sentimento que eu senti muito lendo esse livro foi parecer que eu tava muito lendo Anne de Green Gables. Sabe, quando ela vai pra faculdade, acho que era no quarto livro que ela vai pra faculdade, aí vira aquele livro chato dela só na faculdade, assim, que blá. Gente, a mesma coisa. Eu senti que é a mesma coisa. Será que as duas são mesmo escritoras? Não sei. Mas, gente, eu me cansei demais, não gostei. Estou finalizando o livro ainda, falta pouquíssimas páginas, mas só que tá difícil de ler. Aí vocês me perguntam, Lucas, você vai comprar os outros livros? Não vou comprar, gente. Ou se alguém me der de presente, eu leio. Mas gastar meu dinheiro com outros livros dessa saga, não irei, tá? Mas é isso, gente. Eu tô aqui agora. Amanhã eu pretendo aparecer aqui com vocês, tá? Eu pretendo mostrar algumas novidades. Eu vou dar um spoiler pra vocês, ó. Uma das novidades tá bem aqui, olha. Tá vendo, ó? Vocês viram a novidade? A novidade da casa, olha, eu vou mostrar bem um pouquinho, né? E tem mais outras novidades, então vou mostrar pra vocês depois, tá? Amanhã, na verdade.
Gente, tô aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão vendo essa parte desse vlog, mas hoje é sábado. Eu vim mostrar pra vocês meu bullet de costume. Todo começo de ano e todo começo, meu primeiro vlog do ano, eu mostro meu bullet journal do ano. E também mostro o meu anterior bullet, né? Vocês viram que no vlog de Natal eu tava fazendo o meu bullet 2025. Mas agora eu já posso mostrar pra vocês o meu bullet 2025, que é esse, tá vendo? Eu já tinha mostrado pra vocês, mas agora eu já enfeitei ele já. Ele já tá todo decorado. Falta algumas partes ainda, por exemplo, falta colar uma Polaroid aqui, que vai ser essa Polaroid aqui, uma foto minha de 2024. Minha palavra do ano, que minha palavra do ano, de acordo com o tarot, deu como renovação. Então vai ser renovação. Então meu 2025, se Deus quiser, vai ser renovação. Não sei o que significa, mas o que deu. As minhas metas. E como de costume, eu sempre faço um texto meio que profetizando tudo que eu quero pro ano. Então eu fiz um texto aqui declarando todas as coisas que eu quero para minhas metas. Eu não vou ler pra vocês, porque normalmente essa parte é muito pessoal, que também ela só vai fazer sentido no final do próximo ano, quando eu ler esse texto que eu fiz e ver se as coisas aconteceram, tá? No caso, o meu bullet 2024, o que eu escrevi aqui nessa página da metas, realmente aconteceu, até que eu fiquei bem chocado, porque tudo que eu coloquei nesse meu texto aqui de metas aconteceu. As minhas metas, você pode ver que todas as minhas metas eu também bati, olha. Eu arrasei em 2024. Meu texto de meta já está pronto também. Minhas finanças, que, né, vamos ver se nesse ano vai, né, que eu ganhei muito bem. Aí tem os melhores de 2025, tem os melhores filmes, melhores séries, melhores músicas, que isso daqui a gente vai preenchendo ao longo do ano, né, tudo mais. Aí tem umas mais aleatórias que eu fiz e temos o mês de janeiro, que já está aqui, tá? Já faz uns 4 anos, eu acho que 5 anos, né? Que 2020 faz 20 anos. Faz 20 anos. 2020 faz 5 anos. Então já faz 5 anos que eu uso o Bullet Journal. Que eu tenho meu jeito de fazer meu Bullet Journal. E eu já encontrei maneiras que eu acho mais acessível para mim, sabe? Aí aqui em seguida temos o texto. Porque em 2024, vou mostrar pra vocês, tá? Em 2024 eu fiz um novo jeito de fazer Bullet Journal, que era todo mês eu fazer textos das coisas que aconteceu no mês. E, gente, eu adorei fazer isso. Esse aqui é do mês de novembro. Então tem a gente foi assistir o Wicked, aí eu falei sobre o Wicked, tem na minha viagem pra Curitiba, que foi em novembro. Então, tipo assim, gente, eu adorei fazer isso. E além de que o Bullet Journal, ele fica muito bonito com as colagens e com os textos. Então, pra 2025, eu também quero fazer. Então, eu deixei as páginas aqui vazias. Eu deixei 4 páginas nesse ano para eu preencher e escrever meu pequeno textinho. E por fim, temos as músicas e os filmes do mês, né, de janeiro. Aí depois entra fevereiro, tudo mais. Tem umas partes mais vazias, porque são as polaroids. Eu tenho esse costume de imprimir polaroids e colocar no começo do mês, que é a foto que resume o mês, sabe? Então, por exemplo, em janeiro, vou dar pra vocês. Em janeiro de 2024 teve o show do João, que foi o que marcou janeiro. Em fevereiro foi o show do Twice, que marcou o mês. Então, tipo assim, todo mês eu vou imprimindo uma foto Polaroid pra colocar no começo do mês. E nesse Bullet Journal 2025 eu também quero fazer isso. Esse aqui é meu Bullet Journal. Como eu disse, já faz 5 anos que eu tenho Bullet Journal. E eu já sei formas que pra mim é mais agradável de ter Bullet Journal. Porque antes eu fazia muitas coisas, eu fazia muito frufru, fazia muitos, sabe? Todo dia eu anotava, por exemplo, segunda-feira. Aí eu colocava, segunda-feira eu acordei, tomei café, fiz isso. Eu sempre fazia isso. Mas só que conforme eu fui crescendo, eu fui trabalhando, eu fui tendo outras responsabilidades além de estudar, né? Eu vi que eu não tinha tempo pra fazer isso e eu comecei a mudar a minha forma de fazer Bullet Journal. Bullet Journal que eu faço hoje em dia é mais acessível para as coisas que eu tenho tempo pra fazer, sabe? Então, por exemplo, assim, eu não faço mais semanal, eu faço um calendário enorme e vou anotando as coisas pra fazer, sabe? Tipo, as coisas que são maiores, tipo, ai, nesse dia eu tenho que fazer isso, sabe? Então eu faço desse jeito, porque pra mim fica mais acessível e mais dinâmico pra mim, porque eu não consigo parar toda semana, todo mês
todo dia, pra ficar anotando coisa por coisa que eu faço. Hoje eu vou terminar meu bullet journal de 2024, porque eu não terminei ainda. Vocês podem ver que dezembro está vazio ainda. Eu não cheguei a preencher, nem as minhas músicas eu cheguei a preencher. Falta só fazer isso pra finalizar meu bullet de 2025, de 2024. Eu adorei esse bullet aqui que eu comprei. Eu me arrependi de ter comprado um pouco esse, porque vocês podem ver, o tamanho deles são diferentes. E eu achei essa forma de trabalhar o bullet journal muito boa, bem melhor, mais espaçosa, sabe? Eu consigo, tipo, trabalhar bem, sabe? Eu fui fazer os textos das metas, eu achei muito apertado. Me dificultou um pouco de fazer o texto, de preencher o texto. Olha, o texto começa aqui e ele termina aqui. Mas enfim, né? Eu já comprei esse bullet, então eu vou usar ele dessa forma. Mas enfim, hoje a gente vai fazer o nosso bullet journal pra deixar bonitinho pra 2024. Pra gente finalizar 2024 por vez e guardar isso aqui no baú. E só abrir daqui 10 anos. Começar meu bullet journal novo de 2025. E aí, gente, como que vocês estão? Hoje é domingo, depois de uma semana, depois de alguns dias, né, estou aqui de volta. Eu estava gravando esse vlog, vamos lá, muitas coisas pra falar. Eu tava gravando esse vlog semana passada, eu falei, eu ia conversar com vocês, ia falar com vocês que eu ia fazer algumas coisas no sábado e no domingo, mas só que deu tudo errado. Quando eu falo pra vocês que morar em São Paulo é um perrengue, vocês acham que eu estou mentindo? Não estou. Porque assim, o seguinte, vou contar o que tá acontecendo aqui em São Paulo. O que estava acontecendo, né? Eu não sei se ainda tá acontecendo. Aconteceu a virada do ano, né? Todo mundo foi pra praia e tudo mais. E aconteceu lá uma coisa lá no litoral de São Paulo, que várias pessoas pegaram a virose. Mas algumas pessoas pegaram virose. E muitas pessoas voltaram pra São Paulo, né? Foram pra praia, agora voltaram pra São Paulo. E trouxe a virose junto. Então aqui em São Paulo começou um surto de virose. Porque virose tem como passar virose. Então muita gente pegou virose lá, trouxe pra São Paulo e passou pra várias outras pessoas. E eu e meu namorado fomos uma das vítimas.
A gente pegou a virose, a gente ficou ruim, a gente ficou, né, ficou vomitando, ficou com febre, isso aqui, babá. Eu fiquei só um dia, meu namorado ficou mais dias. Mas enfim, depois de alguns dias a gente está melhor, né? Vocês viram que eu voltei a gravar vlog pra vocês, foi na terça. Porque na terça eu já estava melhor já, eu já tinha melhorado já na segunda. Mas na terça-feira eu fui trabalhar e o que aconteceu? Caiu uma árvore no meio do caminho, fazendo que todo mundo que tava lá no trabalho teve que ir embora, porque acabou a energia. Então mandaram a gente embora às 10 horas da manhã. Aí eu fui lá no MS terminar de ler meu livro, né? Já fiz a minha avaliação do livro. Se você quer saber o que eu achei do livro, é só entrar lá no meu Instagram que vai ter um destaques, que é Livros 2025. E vocês vão ver o que eu achei do livro, tá? Então só vocês correr pra lá. Já estou lendo um livro novo, mas eu vou deixar pra falar do meu livro novo lá no próximo vlog. Mas enfim, voltei pra casa, eu fiquei lá lendo no Instituto Moreira Salles, que o Instituto Moreira Salles tá sendo um dos meus lugares favoritos. Então toda vez que eu tenho um tempo livre, eu vou pra lá, ficar lá de boa. E depois a gente foi no MASP, que eu nunca tinha ido pro MASP. Eu moro em São Paulo desde quando eu nasci e eu nunca fui no MASP, e finalmente eu fui no MASP. Pra quem não sabe, o MASP de terça-feira é de graça, então eu aproveitei que tava em casa, então eu fui lá no MASP. Fora isso, eu não gravei mais nada, voltei a gravar pra vocês ontem, no sábado. Sábado eu e meu namorado, a gente foi na casa de uma amiga dele, a gente foi fazer um almoço. A gente foi lá almoçar na casa dela. E de noite, de madrugada, eu e meu namorado, a gente fez uma loucura que a gente foi. Faltava 10 minutos pra dar meia-noite. A gente pegou nossas coisas e corremos para o Prime Dog, né? Que eu já falei pra vocês do Prime Dog 1000 vezes, que é o melhor. É o quê? Que é o melhor lugar pra você comer hambúrguer da sua vida. A gente correu pra lá pra comer hambúrguer. Quando eu falo que a gente correu mesmo, tá? Porque o metrô ia fechar. Então a gente saiu correndo pra pegar o metrô a tempo. E a gente chegou lá no lugar, a gente comeu. A gente ficou até quase 2 horas da manhã, 1 hora da manhã lá. Hoje a gente voltou pra casa, fiquei jogando GTA e ele ficou jogando LOL. Então a gente ficou jogando, enfim, hoje é domingo. Hoje eu ia sair com uma amiga minha, mas só que ela sumiu. Ela praticamente cancelou o rolê sem me avisar. Então eu não vou sair mais, então eu não vou fazer mais nada hoje. Hoje eu pretendo ficar o dia inteiro assistindo Harry Potter. Mas é isso, gente, esse aqui foi o vlog, tá? Meu primeiro vlog do ano, né? Voltando à rotina, voltando às coisas. Agora já faz 2 semanas, 3 semanas que eu já estou vivendo a minha vida normal. Já voltou a vida, já voltou a realidade, a rotina, tá? Tem muitas coisas que eu quero mudar ainda, porque eu sinto que eu sou muito apegada à rotina, sabe? Eu sou muito apegada à rotina, eu tenho que seguir essa rotina, tenho que fazer isso. E eu sinto que às vezes eu fico muito preso nisso, eu fico um pouco incomodado. Mas isso eu vou deixar pra outro vlog, tá? Daqui 2 semanas volto à faculdade e eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando a minha rotina de volta à faculdade e tudo mais. E eu quero conversar com vocês sobre isso também, tá bom? Mas é isso. Um beijo pra quem quiser, tá bom? Tá bom? É isso, um beijo pra quem quiser. Um beijo pra quem quiser. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar, tá bom? Tchau, 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 tchau. Um beijo pra vocês e tchau!